Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos estudar hoje intervalos reais dentro dos conjuntos numéricos. Intervalos reais é quando a gente tem uma parte do conjunto numérico, tá certo? A gente não tem o conjunto todo, então a gente fala que tem um intervalo. Vamos lá. Intervalos reais. Aqui, pessoal, essa reta colorida, ó, de verde, é o intervalo, ela representa o intervalo, tá certo? Perceba que aqui, ó, no A, tem uma bolinha branca em cima dele, uma bolinha descolorida. E em cima do B, também tem uma bolinha branca, descolorida. Então, aqui a setinha está mostrando, ó, que essa reta ela é infinita para o lado esquerdo, né? E também é infinita para o lado direito, tá certo? Então, como a gente está falando do conjunto dos números reais, a gente tem que lembrar o seguinte: entre dois números reais existem infinitos números reais. Só para vocês pensarem, vamos colocar dois números fáceis de imaginar. Entre 2 e 3, dentro do conjunto dos reais, quantos números existem? Como nós já falamos, infinitos números. Por quê? Porque depois do 2 e antes de chegar no 3, só os decimais você poderia contar 2,1, 2,2, 2,3, isso é infinito. Sem contar que existem ainda as raízes, correto? Existem os números irracionais. Portanto, entre dois números quaisquer existem infinitos valores. Então aqui, ó, o A, ele começa o intervalo e o B termina. Só que tem um problema. Quando essa bolinha que fica aqui está descolorida, a gente fala que o intervalo é aberto. Tá aqui, ó, intervalo aberto. O que significa intervalo aberto? Intervalo aberto significa que o A não faz parte do intervalo e que o B não faz parte do intervalo. Eles são apenas referências, tá certo? O intervalo começa depois do A e antes de chegar no B ele termina. Entendeu? São duas referências, mas elas não fazem parte do intervalo. Já aqui, ó, no exemplo B, as bolinhas são coloridas, ó, bolinha preta. Tá percebendo aqui, ó, em cima das letrinhas. Então a gente fala que é intervalo fechado no A, intervalo fechado no B. Então, nestes casos de intervalo fechado, o A faz parte do intervalo e o B faz parte do intervalo, tá certo? Qual que é a diferença? Voltando aqui, por exemplo, A. O intervalo começou depois do A. E no B, o intervalo começou em cima do A. No A, o intervalo terminou antes de chegar no B. Já aqui na questão B, o intervalo terminou em cima do B. Resumindo, intervalo aberto, ele não faz parte, aliás, intervalo aberto aqui, ó, intervalo aberto no A. Ele não faz parte do intervalo. Intervalo aberto B não faz parte. Quando o intervalo é fechado, ele faz parte do intervalo. Tá certo? Pessoal, agora como que a gente pode representar? Na reta, igual está representado, ou usando parêntese. Lembra que parêntese só pode ser usado se o intervalo for aberto. Quando o intervalo é fechado, a gente usa esse símbolo aqui, ó. Tá certo? Então esse símbolo aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, estou no exemplo B. Significa intervalo fechado. E o parêntese, intervalo aberto. Tá certo? Outra maneira de representar é através desse conjuntinho aqui, ó. X pertence a reais. Então a gente está chamando tudo que está aqui dentro de X. Tudo que está aqui no intervalo de X. Então, ó, o X pertence aos reais, tal que, essa barrinha a gente lê tal que. A é menor do que X e X menor do que B. O intervalo é o X, ó, quer dizer, está entre o A e o B, tá certo? Já quando for fechado, olha no exemplo B agora. Quando for fechado, aí entra esse tracinho debaixo do menor que, ó. Então a gente lê A menor ou igual a X, X menor ou igual a B. Tá certo? Então,
Quando for menor ou igual, maior ou igual, quando tiver esse tracinho por baixo, a gente fala que o intervalo é fechado, correto? Agora vamos olhar no exemplo A. Ó. Quando não tiver o tracinho embaixo do menor que ou maior que, quando não tiver, é intervalo aberto. Estão entendendo, gente? A letra C, intervalo fechado à esquerda, está fechado no A, a bolinha está colorida, tá? Intervalo aberto no B, ó, ou seja, aberto à direita. Então, nesse exemplo C, o A faz parte do intervalo, mas o B não faz parte, tá certo? O A é fechado, o B é aberto. Nós estamos aqui no exemplo C, pessoal. Então, vamos lá. Ó. Se o intervalo é fechado no A, olha o símbolo do fechado, ó, tá certo? E se o intervalo é aberto no B, aí já é parêntese. Parêntese representa intervalo aberto, tá bom? Ou nessa forma de conjunto, ó, x pertence a reais, tal que A é menor ou igual a x e x menor do que B. Por que que ficou menor ou igual? Por que que teve esse tracinho aqui, ó, debaixo do menor que? Porque é intervalo fechado no A, tá certo? Já o B não teve, por quê? Porque é intervalo aberto no B. Tá aqui um lembretezinho do lado aqui, ó. A bolinha vazia indica que o extremo não pertence ao intervalo. A bolinha cheia indica que o extremo pertence ao intervalo. Exemplo D. Dá uma olhadinha no desenho aqui, ó. Bolinha descolorida no A, colorida no B. Então é intervalo aberto no A, intervalo fechado no B. Se é aberto no A, é parênteses. Se é fechado no B, é esse símbolozinho aqui, ó, fechando a letra, tá certo? Se for por conjunto, x pertence a reais, tal que A é menor do que x. Por que que A é menor e o B é menor ou igual? Porque o A é aberto e o B é fechado, tá certo? Tá aqui, ó, o A aberto e o B fechado. O exemplo E. O exemplo E, ó, o intervalo é infinito para o lado esquerdo, é infinito. Só que ele vai terminar no B. Se a gente considerar que a gente conta da esquerda para a direita, né? O nosso intervalo vai chegar até aqui no B. Ó, e o B faz parte do intervalo, tá certo? Pessoal, então, ó, se o intervalo está antes do B, a gente fala que ele é menor do que o B. Só que a bolinha está colorida, intervalo fechado, então ele é menor ou igual a B, tá certo? Quando é infinito, para o lado esquerdo, a gente vai chegar nos negativos. Então tá aqui, ó, parênteses menos infinito. Esse símbolo parece um 8 deitado, ele representa o infinito negativo, tá? Por quê? Porque o nosso intervalo está indo para o lado negativo. Intervalo fechado no B, está aqui o símbolo do intervalo fechado. X pertence a reais, tal que x é menor ou igual a B. Pessoal, o x, ele representa todo o intervalo. Como ele está antes do B, ele é menor do que o B, tá certo? Como o intervalo é fechado, então é menor ou igual a B. O F, mesma coisa, só que intervalo aberto, tá certo? Então o B não faz parte do intervalo. A maneira de representar ó, é a mesma, ó, parênteses no infinito negativo. Por quê? Porque o nosso intervalo ó, ele não para, ele vem infinitamente. Aberto no infinito negativo e fechado, ali aberto também no B, né? Porque aqui ó, a bolinha não está colorida, né? Se a bolinha não está colorida em cima do B, intervalo aberto, então dois parênteses. Ou x pertence a reais, tal que x seja menor do que B. Lembra de novo, ó, o x representa todo o intervalo. Como está antes do B, é menor do que o B. Como o intervalo é aberto, não tem o tracinho aqui, ó. Então é só menor. Vamos para o exemplo G. Semi-reta direita fechada de origem A. Então aqui ó, o intervalo começou em cima do A, intervalo fechado. O A faz parte do intervalo, tá certo?
e ele vai seguir infinitamente para o lado direito. Então ele vai chegar onde? No infinito positivo, tá certo? Então aqui, ó, fechado no A, olha o símbolo fechado aqui, ó. E vai até onde? Até o infinito positivo. Todo infinito é aberto, porque se é infinito, né, não tem como a gente falar que ele faz parte. O infinito quer dizer que vai continuar esse intervalo. Então todo intervalo, quando a gente vai citar o infinito, ele é aberto. Parênteses. Ou o conjunto, ó, x pertence a reais, tal que x seja maior ou igual a A. Por que maior ou igual? Igual por causa do intervalo fechado, maior ou igual. Maior é porque está depois do A. Todo número que vem depois do outro é maior do que ele. Então, se o meu intervalo está depois do A, meu intervalo é maior do que o A. Tá certo? E se o intervalo aqui é fechado, maior ou igual. Exemplo H. Aberto no A, ó, e vai seguir infinitamente até o infinito positivo. Então, aberto é parênteses, ó, no A, parênteses no infinito negativo, positivo, né? Positivo. Quando vai para o lado direito, vai até o positivo. X pertence a reais, tal que x seja maior do que A. Tá certo? X, de novo, ó, x é o intervalo. Como ele está depois do A, é porque ele é maior do que o A. Tá certo? Como o intervalo é aberto, então não tem esse tracinho que fica embaixo aqui, ó, igual tem no exemplo G. Pessoal, a ideia aqui é simples, mas se a dúvida permanecer, assista de novo a videoaula, pega outras videoaulas também, assistam. O nome desse conteúdo é intervalos numéricos ou intervalos reais. Tem livro que chama de uma forma e outros de outra. Exemplos. Dados o conjunto A. Tá aqui, ó. Conjunto com intervalo é a mesma coisa, tá, gente? Por quê? Porque o intervalo é uma parte de um conjunto. E uma parte de um conjunto acaba sendo um conjunto. Então, ó, o A representa menos 1 menor do que x menor do que 1. Lembra que quando não tem o tracinho aqui, ó, debaixo do menor que, é porque o intervalo é aberto. Então, o intervalo é aberto no menos 1 e no 1. E o B, ó, intervalo fechado no 0, quando o símbolo está assim, ó, fechando, é porque é fechado. E o parênteses é aberto, tá certo? Determine, letra A, a interseção B. Pessoal, para a gente resolver estes exercícios de uma maneira mais segura, para evitar erros, a gente representa na reta os intervalos, tá? Então, aqui, ó, o intervalo A, de menos 1 até 1. Tá aqui, ó, menos 1 até 1. Bolinha descolorida, porque o intervalo é aberto, tá certo? O intervalo está aqui no meio, ó. Correto? E o B vai do 0 até o 5. Fechado no 0 e aberto no 5. Tá aqui, ó. Bolinha colorida no 0, vai até o 5. Bolinha descolorida. Entenderam por que a bolinha está colorida no 0 e descolorida no 5? Volta lá em cima, ó. Fechado no 0, aberto no 5. Pessoal, agora pensa o seguinte: interseção é a parte de uma reta que está dentro da outra. Qual a parte dessa reta A, desse intervalo, né, vamos falar assim, qual a parte desse intervalo A que está dentro do intervalo B? Se você olhar com bastante cuidado aí, ó, você vai ver que o menos 1, ele não está na B. Tá certo? Ele vai, ó, a parte da B que vai estar coincidindo começa aqui, ó. Vocês estão acompanhando a luzinha aí? Começa aqui, ó, começa no 0. Tá? Então, o seu intervalo que representa a interseção vai do 0 até o 1. É a parte das duas retas que coincide. É a parte de uma reta que também está na outra. Então, vai começar no 0 e terminar no 1. Fechado, aberto. Ó. Tem que seguir do jeito que estava. Tá certo? Então, a sua resposta é essa aí. Ó. Vai do 0 até o 1. Fechado no 0, aberto no 1.
Então tá aqui, ó. Você pode responder assim, ó, x pertence a reais, tal que 0 é menor ou igual a x e x é menor do que 1. Por que é menor ou igual? Porque o 0 é intervalo fechado. Por que o outro é só menor? Porque o 1 é intervalo aberto, certo? Agora, por que o x ficou no meio? Porque ele representa o intervalo, e ele está entre os dois números. Ó. Pode também ser representado assim, ó, fechada é esse símbolo, fechando o 0, e aberto é o parêntese. Agora a união, a letra B, né? Então pega o conjunto A, representa ele na reta, pega o conjunto B, representa ele na reta, tá? E aí vai fazer a união. Pessoal, união é você juntar as duas numa só, ou seja, os dois intervalos em um só. Então, como que faz isso? Pensa o seguinte, ó. Do 0 até o 1 já está aqui em cima, ó. Então, você não precisa de se preocupar com ele. Ele já está dentro dessa reta aqui, ó. Então, quando você faz a união, a sua união vai começar no menos 1, vai passar por cima do 0, por cima do 1 e vai chegar no 5. A união é como se você estivesse juntando essas duas semi-retas, tá? Essas duas semi-retas, esses dois intervalos. Se você juntou eles, o intervalo ficou desse tamanho aqui, ó. Começando no menos 1, terminando no 5. Intervalo aberto no menos 1, ó, bolinha descolorida. Intervalo aberto no 5, certo? Como que representa? Pode ser assim, ó, menos 1 menor do que x menor do que 5. Por quê? Porque o intervalo está entre menos 1 e 5. O intervalo é toda essa reta colorida aqui, ó. Certinho? Ou pode ser assim, ó, intervalo aberto é parênteses, parênteses no menos 1, parênteses no 5. Certo? Pessoal, agora presta atenção num detalhe, ó. O 1, ele é aberto. Ele não faz parte do intervalo, tá certo? Mas aqui, ó, nessa reta B, o 1 faz parte. Por quê? Porque depois do 0, tudo faz parte do intervalo B. Então, existe um 1 aqui, ó. É por isso que a gente não precisou descer o 1 para cá e mostrar ele aberto, ó. Tá certo? União. Você junta as duas semi-retas e vai dar uma semi-reta maior. Ok? Vamos para o exemplo C. A menos B. Significa o seguinte: o intervalo A menos a parte dele que esteja no B. O intervalo A menos a parte dele que esteja no B. Então, se você desenhou as duas retinhas, você vai excluir tudo que está no B. Então, daqui para cá, ó, você vai excluir tudo. Ó. Daqui para a direita, ó, você vai excluir tudo. Ó. Então, o seu intervalo vai estar começando no menos 1 e vai estar terminando no 0. Entendeu? Porque não pode ter nada do B. Agora perceba o seguinte, ó, o B é fechado. Mas como não pode ter nada do B, a gente tem que descer o intervalo aberto. Porque se a gente descer ele fechado, aí nós estamos contrariando o que foi pedido. Aqui ele não quer nada do B. Ó. A menos B. Certinho, pessoal? Então vamos lá. A menos B. X pertence a reais, tal que o intervalo ficou entre menos 1 e 0 com o intervalo aberto. Então é menos 1 menor do que x, menor do que 0. Aí não tem aquele tracinho debaixo do menor que. Então não é menor ou igual, é só menor. Ou parênteses dos dois lados. Parênteses no menos 1 e no 0, porque o intervalo é aberto. Pessoal, muito cuidado na hora de colocar uma reta sobre a outra, porque você tem que respeitar as posições dos números. Por exemplo, olha aqui, ó, no exemplo B. Menos 1 até o 1. Já, isso no intervalo A, né? Já o intervalo B começa no 0. Aí você tem que imaginar, se o 0 tivesse nessa primeira reta, onde que ele estaria? Ele estaria aqui, ó, separando menos 1 do 1. Entendeu? Então tem que considerar a posição real dos números. Mesma coisa aqui no exemplo C, mesma história. Menos 1 e 1. E o 0 estaria onde? Estaria, ó, no meio. Entendeu?
Então, cuidado com isso aí, porque se você colocar o zero muito para cá, aí você vai se confundir todo. Então, você tem que considerar a posição real. O zero tem que ficar entre menos 1 e 1. Pessoal, agora o exemplo D. Ele quer saber o complementar de A em B. O que significa complementar? É o A, a parte do A que falta para ele ficar igual ao B. Tá certo? O que falta no A para ele ficar igual ao B? Complementar de A em B. Então, esse A, ele não tem como ficar igual ao B. Tá? Porque mesmo se ele tivesse toda essa parte aqui, ó, do B, ele ficaria diferente do B, ó, porque o B não tem essa parte aqui, ó. Estão acompanhando a ideia? Ó, do menos 1, isso daqui, essas retinhas aqui, elas são do exercício anterior. Eu só estou colocando aqui para vocês compararem, ó. Tá? Então esses desenhos aqui, ó, não fazem parte, os desenhos das retas não fazem parte da resolução D. Eu só deixei aqui para vocês entenderem melhor. Então, o complementar de A em B é o que falta no A para ele ficar igual ao B. Então, ele jamais vai ficar igual ao B. Por quê? Porque o B não tem essa parte aqui, ó, do menos 1 até o zero, o B não tem. Vocês estão entendendo? Então, só existe complementar quando ele está dentro do outro. Então, se o A estivesse dentro do B, se todos os elementos do A estivessem dentro do B, aí existiria o complementar. Mas não está, ó. Do menos 1 até o zero não está no B. Então aqui, ó, não se define, pois o A não está contido em B. Entenderam? Pessoal, então terminou por aqui, tá? Tem uma mensagenzinha para vocês. Os problemas existem e nada é fácil, mas com a força e determinação tudo se realiza. Não desista. Então esse conteúdo aí, se vocês acharam estranho, diferente, assistam a videoaula várias vezes. Busca também na internet outras videoaulas, talvez vocês entendam um pouco melhor, tá certo? E se não entendeu, entre em contato no privado que eu explico de novo, tá certo? Pessoal, então um abraço a todos, fiquem com Deus, estudem bastante. Tchau.